Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Você precisa entender o seguinte: Deus, que é todo-poderoso, que é onisciente, que é onipresente e onipotente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é espírito, porque ele é energia, porque ele pode todas as coisas, porque o seu poder é ilimitado. Então, esse Deus grandioso, poderoso, onipotente, ele opera em você, em mim e em nós, seres humanos, a partir e através da palavra, da virtude da palavra, operando dentro de nós. Então, a única maneira desse Deus, com seu poder, com sua força, ser humanizado é a partir através da sua palavra. Por isso, o crer só vem pelo ouvir. E compatível com as palavras que nós ouvimos, nós formamos uma opinião, uma ideia, uma crença. E essa ideia, esta crença, ela vai trazer resultados compatível com a espécie do DNA da palavra que nós ouvimos. Igual uma semente. Você sabe que uma semente só se reproduz compatível com a sua espécie, com o seu DNA. Portanto, você precisa entender que você organiza a sua vida, você sara a sua vida, organizando o seu estado de espírito, organizando o seu eu superior, o seu eu divino, organizando as suas emoções, o seu espírito. E para que você possa sarar o seu espírito, você precisa ouvir a palavra da vida, a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que te dá força, que te dá poder. Porque Deus, que é espírito, que é energia, que é poderoso, ele só é traduzido dentro do ser humano para ser transformado em força e depois em resultado a partir da palavra. Mas não é só uma palavra, você ouviu e a partir daí a palavra por si só vai trazer o resultado. Não, você vai ouvindo, vai compreendendo, vai formando uma opinião, uma ideia, uma crença, e essa crença resultará no resultado ao equivalente da tua opinião formada, e a tua opinião formada é ao equivalente ao que você ouviu. Você quer ver um exemplo da palavra poderosa? Uma certa ocasião chegou até Jesus uma mulher que tinha um caroço nas costas. A Bíblia registra isso lá em Mateus capítulo 13, a respeito de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e ela andava encurvada. Observe, a Bíblia descreve como aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. O que seria esse espírito de enfermidade? Uma crença que aquela enfermidade no corpo dela era natural. Um espírito, uma crença que dava suporte ao resultado. Acredito eu que ela acreditava que a doença era normal, como a maioria das pessoas acreditam hoje. Sem levar em consideração que o teu corpo é o teu veículo e nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós pertencemos ao Deus da vida. Então não podemos achar normal ter alguma enfermidade sobre nossos corpos. Mas vamos lá para o caso da mulher. Quando aquela mulher chegou diante de Jesus, Jesus se dirigiu a ela e disse assim: mulher, tu está livre desta enfermidade, desse espírito de enfermidade. E imediatamente após Jesus ter dito que a mulher
estava sarada, a mulher ficou sarada. A mulher ficou curada. O que é que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos aqui, veja só. Quando Jesus disse, mulher, tu estás sarada ou curada ou livre dessa enfermidade, para que aquela palavra se transformasse no resultado, que era a cura, a mulher precisava dar a credibilidade para a palavra. E foi isso que ela fez. Então, quando ela deu credibilidade à palavra, e a palavra dizia que ela estava livre. Então, assim como a palavra disse que ela deu a sua credibilidade, assim aconteceu. Aonde estava o poder que curou aquela mulher? Aquele poder estava na palavra. Aquela mulher não foi curada resultante de um esforço dela. O esforço dela era só para crer. Então perceba que o poder estava na palavra. Por que aquela mulher não tinha sido curada antes? Porque ela não tinha ainda tido a oportunidade de ter acesso a essa palavra. Se ela não tinha tido acesso a essa palavra, obviamente, ela não tinha tido acesso e nem tinha tido oportunidade de crer na palavra que ela estaria livre. Mas quando ela ouviu a palavra, ela creu na palavra, ela não desperdiçou a oportunidade. Então ela creu na palavra e assim como ela creu, assim aconteceu. Aí diz a continuação lá de Mateus capítulo 13, que a mulher louvava a Deus. Ela expressou no seu corpo o louvor a Deus, pulando e todos vendo que o caroço, o encurvamento que ela tinha, já não existia mais. Se todo mundo entendesse isto que eu estou falando para você, você entendendo isto agora, que aquela palavra falada para aquela mulher, ela não perdeu o poder. A palavra não tem tempo de validade. Ela está poderosa igualzinho agora. Qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida, que alguém der a Deus e a Jesus essa credibilidade e a sua palavra, porque eu estou repetindo a palavra de Jesus. Qualquer pessoa que der essa palavra, essa credibilidade, o resultado é o mesmo. Inclusive, as pessoas que estão com suas vidas fora do normal, estão porque existe outra palavra que corresponde ao polo negativo, aonde contém as más notícias, e as más notícias, porque todo verbo sempre se fará carne, se vê em todos os lugares os resultados e o comprovante dos resultados, que as enfermidades é uma realidade, que os desastres são uma realidade, que o fracasso é uma realidade, sim. E toda essa mazela, a origem dela está na palavra. Mas se eu, você, quem quer que seja, se encher da palavra da vida, se eu estou preenchido pela palavra da vida, a vida é superior à morte, a luz é superior às trevas. Então essa palavra faz o mesmo efeito, ela tem o mesmo poder e ela está nesse exato momento sendo oferecida para você. É só uma questão de você entrar em sintonia com a palavra e dar credibilidade à palavra da cura. Eu lhe digo isso com experiência prática. Eu lhe digo isso com experiência prática no tocante à minha própria vida, porque eu estou transferindo para você batalhas que eu travei. De um lado estava o diagnóstico médico e a certeza que eu tinha uma enfermidade, dentre elas, várias enfermidades, na verdade, dentre elas, uma incurável. Quem foi que disse isso? Quem disse isso foi o médico. Então, ele é uma autoridade no assunto. E o médico estava sendo verdadeiro quando ele disse que eu tinha algumas enfermidades e dentre elas uma incurável. Muito bem. Então, por eu não ter uma outra palavra paralela, prevalecia a palavra do médico. Até que eu tive acesso a essas informações que eu estou falando para você. A princípio, eu não consegui crer na palavra de Deus e dar a ela atributo da palavra de Deus. Ela é soberana, ela é superior. Não existe outra palavra
que seja tão poderosa, qualquer outra palavra, em comparação ou em confronto com a palavra de Deus, todas as outras palavras, assim como Deus é maior, tem que se dissolver diante da palavra de Deus. Mas eu não tinha essa consciência, eu não tinha esse entendimento. Então, eu travei esse entendimento até que eu cheguei a um ponto de entender, peraí, é a palavra de Deus. E Deus, ele é maior, ele é a própria vida. Na palavra dele tem o poder dele, tem a honra dele, tem a vida, ele é o Criador. Então, a partir do momento que eu me firmei nessa palavra da cura, como todos os verbos sempre se fará carne, o que é que aconteceu? Aquela palavra, que a princípio eu dei credibilidade a ela, se transformou em saúde para o meu corpo. Hoje eu tenho 20 anos, que graças a Deus nós não gastamos dinheiro com enfermidade, nem eu e nem a minha família. Graças a Deus, são mais de 20 anos. Porque tem mais de 20 anos que esse caso aconteceu, que eu estou falando com você. Eu tenho experiência também de levar essa mesma palavra para outras pessoas. Dentre muitos exemplos que eu posso lhe dar, tem o exemplo, uma enfermeira frequentava a nossa igreja e ela sempre me via ensinando e eu sempre procuro mostrar com evidências práticas que a palavra ela é poderosa, porque toda palavra ela precisa cumprir seu ciclo e o ciclo final, que é o fruto, é o resultado do que a palavra disse. E aquela moça, aquela senhora, aquela enfermeira, sempre vinha e via e ouvia e aprendia, e ela tinha uma irmã que estava lutando contra um câncer. E naquela ocasião, a sua irmã tinha recém-chegado do hospital e o diagnóstico do médico não era nada esperançoso para ela. Nada esperançoso. E aquela senhora, que era a irmã da que frequentava a igreja, estava se definhando em cima de uma cama. E sempre que a irmã vinha e ouvia, falava para ela. Obviamente isso foi alimentando a sua fé, foi preparando o caminho, foi preparando o cenário para o que posteriormente aconteceu. Até que um dia, ao término de uma reunião, aquela irmã que frequentava a nossa igreja, que era enfermeira, me procurou e me fez sabedor do caso da sua irmã, como me fez sabedor que a sua irmã estava desejosa que eu fosse até onde ela fazer uma oração por ela. Então terminei a reunião, eu fui até a casa daquela senhora. Quando eu entrei no quarto daquela senhora, que eu vi aquela senhora naquela situação, obviamente o lado natural, o lado emocional da gente, deixa a gente um pouco sem ação, que a gente vai fazer diante do que os olhos da gente estão vendo. E ali imediatamente a minha mente procurou uma base na palavra de Deus para que eu me afirmasse. E me veio na minha consciência uma passagem que está em Marcos capítulo 16, e o verso também 16, que diz: se colocar as mãos dos enfermos, estes serão curados. Se crer na palavra de Deus, se colocar as mãos dos enfermos, serão curados. E ali eu lembrei daquela palavra, eu estava com minha Bíblia. Cheguei, me dirigi àquela senhora, falei com ela, estimulei a fé dela, falei que Deus tem sempre a solução, Ele é o Deus da vida, ainda que esteja morto, viverá. Estimulei a senhora e abri a Bíblia. Eu disse: olha, a senhora mandou me chamar primeiramente porque a senhora crê em Deus e depois a senhora acredita que Deus, a partir através do meu ministério, da minha vida, pode trazer o que a senhora precisa, certo? Ela disse certo. Então vamos, bora focar nossa fé na palavra. Abri a Bíblia e eu li. Aqui está escrito, e não foi eu que escrevi, disse eu. Foi o Senhor Jesus que falou e escreveram, e quem escreveu e quem falou tem autoridade para falar. E está aqui. Se colocar as mãos nos enfermos, estes serão curados. Olhei para ela e disse: o que é isso aqui, senhora? Ela disse: isso aqui é uma mão. A senhora tem certeza que é uma mão? Ela disse: sim. Eu digo: vou repetir. A senhora acredita no que está escrito? Ela disse: acredito só. Se colocar as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. A senhora acredita nessa palavra, senhora? Ela disse: acredito. A senhora tem certeza que isso aqui é uma mão, senhora? Ela disse: sim, eu tenho certeza. Eu digo: senhora, se essa palavra é verdadeira, e essa palavra disse colocar as mãos dos enfermos, estes serão curados. Se isso aqui é uma mão, a senhora
vai ser curada exatamente nesse exato momento. Certo, senhora? E ela disse sim. Coloquei as mãos sobre a senhora. Disse, a senhora está sentindo que eu estou impondo as minhas mãos sobre a senhora? Disse, estou sentindo. A senhora tem certeza? Então, o que aquela palavra disse foi conectado à senhora. Então, aqui a palavra está em operação, em ação. Certo? Então, ali consumei a oração dizendo, agradecendo a Deus pela cura. Senhor, muito obrigado por eu ter sido um instrumento e essa senhora, essa tua filhinha que também acredita em ti, foi alcançada, porque o Senhor conquistou tudo isso em uma cruz. O Senhor, ao ressuscitar, o Senhor diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e hoje eu posso levar essa palavra com esse poder para outras pessoas e acabei de fazer isso. Gratidão, muito obrigado. Conversei um pouco com a senhora e voltei para casa. Em média, 3 a 4 dias, não recordo exatamente, lá estava a senhora, lá na igreja, contando sobre o testemunho, e aquela senhora hoje está vivinha, eu não sei se da Silva, porque eu não sei qual é o sobrenome dela, mas ela está viva. Isso já tem uns 15 anos, é uns 15 anos, dona Eli? Mais ou menos uns 15 anos, é mais ou menos isso. Por aí. É, mais ou menos isso. Então, concluindo, é dessa forma, a partir através da palavra, que o poder de Deus chega até nós. E a palavra e o poder de Deus chega até nós dando credibilidade. E a partir, é compatível com o DNA da palavra, com a espécie da palavra, a palavra produz o seu resultado, assim como a semente. Então, ouça a palavra da vida, creia na palavra da vida, aceite a palavra da vida, aceite a palavra da paz, da prosperidade, porque Deus só enviou Jesus para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Se você ainda não era inscrito neste canal, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, e todas as vezes que você deixar seu like, seu comentário, você está ajudando o YouTube a estar enviando esse vídeo para mais pessoas. E ao clicar no sininho, clique no todo, para que todas as vezes nós colocarmos um vídeo, você seja um dos primeiros a receber, tá ok? Então, isso aí, meus amigos, até o próximo vídeo.